Olá pessoal, tudo bem? Ah, Vou interromper aqui meu backup da Time Machine para não atrapalhar a gente muito, já que eu estou com o Windows aberto no Parallels, estou rodando macOS, estou rodando Oracle dentro do Windows, enfim, consumo de memória aí razoável. Bom, eu vou fazer um vídeo tutorial sobre o ADO.NET usando Data Bindings, que é algo bastante poderoso, mas que a gente tem que entender exatamente o que está acontecendo e fazer as ligações corretas para a gente poder ser bem sucedido. Para essa videoaula, eu, obviamente, interrompi os meus serviços aqui do smartphone, do tablet e de outras origens, só não coloquei minha cachorra no modo silencioso, então eventualmente ela pode dar uma latida aí, né? Ou eu mesmo posso dar uma tossida que eu já dei aqui, né? Final de ano, aí que nossa voz está acabada mesmo. Mas vamos lá, o que interessa. Vocês estão vendo aqui o Visual Studio. Eu fiz ele de tal forma a ficar maximizado aqui na tela, mas não em tela cheia, porque eu estava tendo certos problemas para que ele gravasse adequadamente esse vídeo tutorial. Então fica assim, na verdade não é nada muito ruim, a gente vai trabalhar basicamente aqui nessa tela. Inicialmente a gente vai ver o nosso exemplo, porque o ADO.NET que a gente está trabalhando, ele é, nesse exemplo, um relacionamento para muitos. Então eu tenho aí os meus CDs, que a gente já trabalhou com essa tabela anteriormente, e agora a gente tem uma tabela audições, onde para cada CD eu tenho uma série de audições aí. Sendo que a chave primária de audições é um próprio ID atribuído e a chave estrangeira é ID CD, que vem aqui da tabela CD. Gerando SQL, a gente tem algo aqui parecido com isso daqui, que foi gerado. Então, se vocês tiverem dificuldade, vocês podem copiar e só não copiem a sequência, né? A criação das sequências, porque eu não estou usando aqui nas tabelas. Então, você só precisa copiar o Create Table CDs, o Create Table Audições e a tabela e a alteração da tabela adicionando a chave estrangeira, né? Entre as duas tabelas, ok? Então já vou fechar aqui, isso aqui é só para vocês darem uma olhada, se vocês quiserem copiar, pode pausar o vídeo aí para copiar, mas é coisa simples que vocês já sabem fazer. Vou fechar aqui o meu compartilhamento de tela que eu estava no MacBook, e a gente vai, a primeira coisa aqui, criar no nosso Server Explorer a nossa conexão de dados. Tá? Então eu vou dar um mais aqui, Connect to the Database. Já está selecionado aqui Oracle Database, OLEDB. Eu posso trocar por outro, inclusive pelo próprio provider da Oracle, mas a gente está usando o OLEDB. Vou dar a localização do servidor, a minha senha e, por fim, né, o meu usuário e a minha senha. Dá aqui um salvar, né? Eu quero que ele guarde isso. Conexão testada com sucesso, vou dar um OK. E ele vai gerar para mim a minha conexão. Inclusive aqui eu posso verificar as minhas tabelas. Vale lembrar que eu criei um table space especial para esse exemplo, separado de todos, tá? Então eu vou abrir um pouco aqui, ele vem muita tabela, obviamente, tá? Mas eu vou utilizar essas duas tabelas aqui, tá? Esses dois itens, audições e CDs. Percebe que audições e CDs ele está no table space CCDS, que é a minha coleção de CDs, ok? Na verdade eu só fiz
essa conexão para a gente ver que existe uma certa interatividade entre o Oracle e o Visual Studio. Ou seja, a partir do Visual Studio eu posso fazer uma série de interações com diversos servidores, não só o servidor Oracle, não só o servidor de banco de dados. Bom, próxima coisa que eu vou fazer aqui é criar um projeto. Tá? Poderia ter ido aqui pela parte central da tela. Ele está carregando aqui para mim, vai demorar um pouquinho, ele está um pouco pesado, né? Mas eu vou chamar de coleção CDs versão 4.1. A 4.0 a gente já fez na aula, então estou chamando aqui de 4.1, tá? Vou dar um OK aqui. Ele vai criar o meu projeto. Então já está criando as abas. Já vai passar para o Solution Explorer. Estou dando umas bocejadas aqui, que domingo à tarde, depois do almoço, dá um sono. Mas nós vamos aumentar um pouco já aqui a tela. Aqui a gente tem o nosso formulário. Aqui a gente vai trabalhar com a aba Data Sources. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar aqui com o Solution Explorer para renomear esse formulário, que é o formulário padrão, tá? Que ele já cria para mim, que eu vou chamar de Form CDs, ok? Então ele vai perguntar se eu também quero renomear no código, eu vou dizer que sim. Então eu vou passar a chamá-lo de Form CDs, né? Então ele está procurando se tem alguém já referenciando esse form e ele já vai fazer a alteração para mim, tá? Beleza. Só da propriedade aqui do formulário, eu vou mudar a propriedade text dele para coleção de CDs, ok? Vai aparecer aqui para mim, tá? E o que eu vou dividir basicamente, já posso fazer isso, eu vou dividir aqui em duas partes, né? A parte de cima vai ficar da coleção de CDs e a parte de baixo vai ficar das audições. Então, ou seja, para cada registro que eu tiver aqui na parte de cima, que vai ser um registro de um CD, aqui embaixo eu vou ter uma coleção de audições, tá? Então vai formar um relacionamento um para muitos. Então vamos lá, eu vou configurar o meu Data Source. Então vim aqui, já tô aqui na aba Data Sources, é a mesma aba onde tem o Toolbox do Server Explorer, é o mesmo lugar, e vou dar um add new Data Source. Eu vou falar que eu quero uma base de dados. Vou já usar a conexão que eu criei inicialmente lá no Server Explorer. Vou falar que eu quero guardar yes, include sensitive data in the connection string. Então eu quero manter a senha já colocada aí, então não vai precisar digitar nada, ele só vai conectar. Tá? Vou deixar o nome de connection string, não tem problema nenhum. Até recomendável que se faça isso e ele vai procurar agora as tabelas que eu posso utilizar no meu dataset. E veja bem, presta atenção nessa parte que ele vai mostrar um monte de tabela mesmo. A gente tem que apenas encontrar as tabelas corretas. Mas a gente tem que prestar um pouco de atenção nisso. Então eu tenho aqui as minhas tabelas. Veja bem que ele apareceu um monte de tabela, tá? Mas a tabela que a gente vai utilizar
é a tabela audições e a tabela CDs. Percebe que nesse caso, pela primeira vez, eu estou usando em um único dataset duas tabelas, tá? E não apenas mais uma. Eu vou continuar chamando de DSCDs. Não tem problema nenhum porque é a minha coleção de CDs. O que eu tenho que saber é que eu vou ter uma tabela de CDs e vou ter uma tabela de audições aqui. Vou dar um finish him. Ele demora um pouco para configurar, é normal. Ele está criando então para mim. Sim, demora um pouco. Aqui nesse caso especificamente. E pronto. Eu tenho os meus data sources aqui. O meu data source, né? O meu dataset e com as duas tabelas. Percebe que ele já leu o relacionamento aqui. Ó. Ele sabe que CD, um CD ele vai estar ligado com audições, tá? É essa ligação, diferente. A audição não está ligada em CD, mas CD está ligado em audições. Para ver realmente se o relacionamento está sendo feito, eu posso vir aqui nesse botão Edit Dataset with Designer. Eu posso clicar nele e ele vai mostrar para mim aqui as duas tabelas, né? Audições e CDs. Veja que ele marca como chave primária audições e CD. E aqui ele marca como chave primária o CD. Eu posso alterar o nome, deixar o nome mais adequado, né? Não ficar nada maiúsculo, tal. O que vai acontecer? Eu vou utilizar isso na hora que eu fizer aquele plano de arrastar, né, as minhas. Vou chamar de áudio aqui, não tem problema, não ficar grande. Aqui eu também vou chamar de ID CD. Aqui é a data. E aqui é um campo notas, né? Que ele vai poder escrever se foi bom, se não foi, por aí vai. A quantidade que eu tiver de tabelas aqui relacionadas, ele vai mostrar para mim. Aqui ele está mostrando o relacionamento de 1 para muitos, né? Ele até coloca, tá vendo o nome da relação, CDs audições foreign key, FK. E vale perceber que para cada tabela eu tenho um table adapter, que é ele que faz a recuperação dos dados SQL. Ó, ele já tem aqui o SQL aqui já foi gerado. E aqui tem o CD Stable Adapter, que já tem o negócio dele também. E ele já trabalha com o delete, o insert, o select, o update, por aí vai. Tá? A mesma coisa aqui, o Audições Stable Adapter. Então ele já é preparado para trabalhar single table. Como ele conhece o relacionamento, ele pode setar a navegabilidade de um data binding ou um data grid view em outra tabela, porque ele conhece o relacionamento. Tá? Então eu vou salvar aqui o projeto todo, né? E vou fechar o designer. Eu vou usar o designer só para isso. Tá? Vou vir aqui em Toolboxes e vou criar dois Group Boxes. Tá? Vou criar esse aqui. Tá? Vou aumentar um pouco esse cara aqui. E vou criar um outro Group Box.
um outro group box. Bom, para mover eu tenho que vir aqui. Vou deixar ele assim certinho. Não vou ficar trabalhando muito as âncoras aqui não. Vou nomear o group box 1, né, assim, colocar um título dele de CDs. E aqui eu vou chamar de, vou colocar um título de audições. Só que eu vou nomear esse group boxes aqui, depois a gente vai ver que é interessante ter nomeado. E ele então vai chamar GB Audi. Certo. Bom, já fiz aqui o esquema básico. E agora eu vou voltar lá em Data Sources e vou trabalhar com o meu CD. Bom, o meu CD aqui, eu posso clicar e arrastar para ele gerar o data binding para mim automaticamente, a gente já viu isso. Mas eu vou trabalhar aqui com details, tá? Então eu vou puxar ele aqui para dentro. Tá? Veja bem que eu criei o ID CD, álbum, artista e ano, tá? Veja bem, por isso foi importante renomear a coluna, tá? Que agora eu não preciso ficar trabalhando, renomeando cada uma. Vou aumentar um pouco aqui, vou diminuir o ID CD um pouco, né? O ano também eu vou diminuir um pouco, tá? E eu posso até diminuir um pouco aqui, né? Não vou precisar então de uma tela muito grande aqui para minha coleção de CDs, tá? Então já deixo ela assim desse jeito, tá? Salvei aqui o projeto já, né? De vez em quando aqui eu dou um Command S e beleza. Percebe que aconteceu aqui? Ele já criou o Binding Navigator para mim, com as três funções de adicionar uma nova linha no Binding, de excluir um registro e de salvar um registro. Tá? Salvar um registro, eu tenho como ver o código lá. O código de salvamento aqui do registro é justamente esse daqui. Tá? Então ele valida, né, que eu posso escrever regras de validação para cada um dos valores. Eu uso o objeto CDs binding source para encerrar a edição. O que significa encerrar a edição? Ele encerra qualquer edição, ele finaliza, ou seja, ele faz o binding entre o que está nos componentes visuais e o que está no dataset, seja ele para inserção ou para atualização, e chama um update all através do table manager, né? Então tem um outro elemento aqui, eu não estou mais, você pode perguntar, cadê o table adapter? Porque aqui no load do formulário eu estou utilizando o CDs table adapter, o procedimento fill, e estou passando aqui a tabela CDs. Aqui é importante também ressaltar, você fala, é o dscds.table 0 ou 1, eu não sei exatamente qual que é, mas ele já cria aqui para mim o ponto CDs, tá? Ele já cria um alias para uma das tabelas que eu tenho. Se eu posso botar aqui ponto audições, ele funcionaria, mas eu iria descaracterizar. Depois a gente vai fazer isso com audições. Bom, o que aconteceu aqui? Uma série de componentes não visuais foram criados. O dataset, o binding source é esse elemento aqui que vai fazer a ligação entre o seu dataset e a posição corrente do seu componente visual com os elementos visuais da página, tá? Então ele que controla isso, né? Nesse caso aqui, essa região aqui, esse conjunto de text box, ela é capaz de armazenar apenas um registro. Então é o binding source que vai dizer, ó, eu estou agora no registro 3. Se eu clicar aqui e ir para frente,
o binding source muda de posição e ele coloca os valores novos aqui. Então tudo vai girar em torno do binding source. O table adapter, o que ele faz? A gente já sabe que o table adapter ou data adapter, ele faz a correspondência entre dataset e banco de dados SQL. Então aqui eu vou poder personalizar todos os meus SQL, se eu assim quiser. E aí eu tenho o Binding Navigator, que obviamente ele faz a mesma coisa, muito semelhante ao Binding Source, mas para gerar esse elemento aqui para mim, tá? Inclusive eu posso adicionar novos botões aqui, posso mudar a imagem dos botões, posso fazer uma série de coisas, ele é altamente personalizável. E eu tenho o Table Adapter Manager. O que ele faz? Ele reúne todos os Table Adapter sob um mesmo objeto. E a partir dele, quando eu chamo aqui Table Adapter Manager.update all e passo o dataset, ele vai ver quantas tabelas foram modificadas com relação à sua origem de dados e vai fazer a atualização no banco, seja em termos de deleção, em termos de inserção ou em termos de atualização, tá? Então, vamos lá. Basicamente, aqui eu já fiz o meu esquema de gravação de CDs. Agora, o que eu quero mexer é com audições, tá? Então, eu vou clicar aqui em audições. Na verdade, em audições eu vou pedir o details também. Vou colocar aqui audições, tá? Vou diminuir esses dois caras aqui, tá? Vou fazer o seguinte, vou aumentar o table notas, o notas, vou colocar ele como multiline, tá? Assim eu posso escrever alguma coisa, tá? Mas aí vem a pergunta, e para fazer a navegação? Bom, para fazer a navegação, eu vou colocar aqui um data grid, que aí eu vou poder navegar pelas audições que se tem, tá? Antes de eu preencher ali os itens do data grid, vou só subir um pouco aqui, né? O que vale a pena ressaltar? Que o data grid, ele precisa ser ligado em um data source. E aqui, no nosso caso, eu tenho o binding source dos CDs e agora, como eu arrastei de audições para cá, eu criei o audições binding source, o audições table adapter. O audições table adapter e o CDs table adapter estão inseridos no table manager, tá? Então, ó, o table manager está ligado em audições table adapter e está ligado em CDs table adapter, tá? A ordem de atualização vai ser sempre insert, update, delete, então ele segue essa ordem de verificação. E a única coisa basicamente que está faltando aqui é associar o data grid view, né? Em quem? Eu vou adicionar o data grid view em um data source. Em qual data source? No audições data source. Vê que ele já coloca as colunas aqui para mim, mas eu só vou deixar a coluna de data para ele clicando aqui nas datas e mudando automaticamente os valores aqui para mim. Então eu posso vir aqui, editar colunas, né? Vou remover as três, só vou deixar a de data, tá? Então ele já fica aqui, é óbvio que esse tamanho não ficou muito bom, mas isso depois você pode configurar. E aqui eu vou impedir que ele escreva novas linhas, que ele delete, enfim. E vou colocar ele como read-only, tá? Que é só para eu clicar e ir direto aqui.
Agora, o que está faltando aqui no Audições? Enquanto nos CDs eu tenho o Binding Navigator dele, aqui do Audições eu não tenho. Então, eu vou criar um mecanismo aqui, né, na mão. Ou seja, vou criar um botão que vai ser salvar o novo. Ele dá um novo registro. Vou ter um que ele vai ser o salvar. E vou ter um que vai ser o excluir. Eu vou manipular um pouco eles aqui. E aí eles vão ficar aqui encostados. Beleza? Então, der um novo, isso aqui tem que ficar branco, né? Tem que limpar e aí eu vou preencher os novos. Beleza? Tá? E eu vou colocar aqui também para mostrar para vocês os botões de navegabilidade. Deixa eu só antes nomear para a gente ver o que está acontecendo. BT novo. BT salvar. E BT excluir. Nomeei aqui de boa. Tá? E vou colocar aqui os botões. Com o Ctrl apertado, eu consigo trabalhar com os botões. Vou trazer ele aqui para o meio um pouco. E aqui vai ser o botão que vai para o primeiro registro. Aqui vai ser o botão que vai para o registro anterior. Aqui vai ser o botão que vai para o próximo registro. E aqui vai ser o botão que vai para o último registro. É claro que você pode fazer isso com imagem e tudo mais. Veja bem, isso eu estou fazendo para audições, não é para CDs. Né? Então, presta atenção nisso. Na verdade, isso não tem nada a ver com a ADO.NET e Databind, tem a ver com compreensão sobre Master Detail, né? Que é uma compreensão de banco de dados. Beleza. Bom, outra coisa que eu quero fazer é quando ele der um novo aqui e estiver alterando, estiver colocando aqui, eu não quero deixar que ele consiga colocar audições, ou seja, ele só pode cadastrar audições após o CD ter sido inserido, após o registro de CDs ter sido inserido, porque senão ele não vai conseguir trabalhar de maneira adequada. Eu ainda não inseri, vou colocar na audição aqui. Se eu vou lá e cancelo o CD, como é que fica? Cancela a inserção, como é que fica as audições? Vai me gerar um problema. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que toda vez que ele for adicionar um novo CD, isso aqui fique inativo até ele clicar em salvar. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no Binding Source do CD e vou fazer o seguinte. Tem uma série de eventos aqui. Uma deles é o evento Adding New, que é chamado quando eu estou adicionando quando eu adiciono uma linha nova no meu dataset. Então, eu vou criar aqui e aí o que eu vou fazer? Ao invés de desabilitando componente por componente, eu vou lá e dou um db, um gb aud.enabled false. Tá?
E depois que ele clicar em salvar, save item, tá? Eu vou aqui dar um gb aud.enable true, tá? Então é só para impedir e para voltar. Percebe que aqui, ó, no load, antes eu só tinha o CD Stable Adapter Fill. Agora eu tenho audições Stable Adapter Fill. Tabela audições, tabela CDs. Tá? Então ele fez tudo de acordo com o que eu tô pedindo. E outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou impedir que ele altere esse campo de audições. Eu até poderia deixar livre, porque se ele quiser mudar, ele cadastrou a audição do CD errado, ele quer mudar. Mas eu acho que isso dá uma liberdade talvez um pouco grande aí para o usuário dessa forma de alterar chaves primárias, né? Lógico que aqui o foco, a gente não está trabalhando com chave autoincremental, que seria o mais correto, mas a gente vai trabalhar, eu vou dar um enable aqui, false, tá? Deixa eu procurar um enable false, e aí o que vai acontecer? Toda vez que ele vier adicionar um novo audição, eu vou pegar o valor desse text box e jogar nesse text box, tá? Então eu vou fazer isso daqui a pouco. Antes eu vou conferir os meus binding sources, os meus data binds, aliás, perdão. Por quê? Eu vou alterar os meus data binds para onProperty changed, tá? Ao invés de ficar no validation. Aqui eu vou falar que ele é numérico, que não tem valor decimal. Para o álbum eu também vou mudar aqui. Para o artista eu também vou mudar daqui. Até o mais correto seria o validation, né? Para a gente fazer alguma validação de dados, mas é talvez mais interessante ir por partes. E aqui é o ano, que também é um número. Eu vou colocar aqui adequadamente. Vou fazer a mesma coisa aqui nos de audições, tá? Esse é numérico, sem nada. Aqui é um pouco servicinho de preso, né? Mas é estilo Visual Studio. Você clica muito mesmo, tá? E você vai mudando. E aqui no Data, ele é um componente calendar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar a propriedade... Não, eu vou deixar na propriedade velho dele mesmo. A única coisa que eu vou falar é que ele vai ser um modo reduzido, tá? Se der algum problema, esses dias apresentou um probleminha, eu não consegui descobrir porque eu mudei para a propriedade text. Eu ainda não consegui ver, eu acho que não dá diferença nenhuma, foi uma impressão minha, né? Tanto você pode usar o text quanto o velho, mas enfim. Eu vou deixar aqui no velho, se der algum erro a gente tenta mudar para o text. E vou colocar o formato aqui também, né? Em vez de longo, curto, tá? E o campo notas também vem aqui. Ele é um campo que eu só vou mudar aqui, né? Ele é um campo string. Reflete um varchar lá no meu banco de dados. Beleza. Então, a priori tá tudo certo na parte visual, tá? Eu posso já cadastrar CDs, aliás, já tem CD cadastrado e audição também, então se eu rodar aqui, a gente vai colocar aqui para rodar, ele está começando a construir.
já tem alguns aí, tá? Então eu já tenho alguns valores aí. Então tem o Van Halen, tem o Vulgar Display of Power do Pantera, tem o Cowboys from Hell do Pantera e tem o Hold Our Fire do Rush. Percebe ó, que ele já fez a ligação entre os dois data bindings a partir da ligação que ele tinha dos dois datasets, tá? Então, à medida que eu vou mudando aqui, ele já faz o filtro aqui para mim. Aqui ele só vai aparecer CD que for CD1, ele não aparece a tabela toda, tá? Se eu quiser fazer uma atualização aqui, eu até posso falar, não, o Vulgar Display of Power é de 92 e eu posso salvar, né? Beleza, tá salvo, tá? Eu posso vir para cá ou vir para cá, tá 92. Prova disso, falar, mas às vezes não tá. Vamos conectar para ver se o Table Adapter lá, o Table Adapter Manager tá salvando todo mundo através dos Table Adapter, tá? Eu vou pedir aqui uma conexão, né, com o Command Line do SQL. Eu vou aqui dar select asterisco from ccds, CDs, né, é o meu table space, tá? E vou pedir, então ele mostra aqui Vulgar Display of Power em 1992. Eu posso fazer a mesma coisa com audições, que vocês vão ver toda a tabela, diferente do que você vê aqui. Aqui você não vê toda a tabela, você vê apenas as audições que ocorreram. E aqui eu posso trocar, ele já troca automaticamente, tá? O que está faltando? E se eu quiser cadastrar, deixa eu minimizar aqui, se eu quiser cadastrar um CD novo, eu vou dar um add new e ele já impede que eu coloque audições novas, a não ser que eu aperte o Save Data aqui, tá? Então eu posso vir aqui 5, né? Eu vou cadastrar um CD, né? Vamos ver aqui, vamos colocar um outro do Rush, Moving Pictures, 1981. E aí, quando eu dar um Save Data aqui, ele habilita aqui para mim, aí eu posso cadastrar novos audições, tá? Eu posso mover, obviamente, Moving Pictures está aqui, vamos checar se ele foi para lá, né? Tem aqui, ó, 5 Moving Pictures, então ele gravou normalmente, só que o que está faltando? Implementar o novo, salvar, excluir e a navegabilidade. A gente vai fazer isso na mão porque é importante. Nisso daqui a gente só vai trabalhar com o binding source da tabela audições, tá? Então eu vou fechar aqui minha coleção de CDs. A formatação do nome CDs e audições binding source é meio feia mesmo, tá? Mas agora, para dar um novo, então eu vou audições binding source add new. Ele vai criar uma nova linha para mim, tá? E quando ele criar essa nova linha, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou pegar esse valor aqui e jogar aqui embaixo, tá? Porque eu tenho que gerar ele com a chave estrangeira adequada. Eu posso gravar com outra chave estrangeira, mas eu não quero fazer isso, tá? Eu vou querer gravar com aquela. Ele já deu o nome para mim, ID CD Text Box nos CDs. E aqui chama ID CD Text Box 1, que é o das audições. Então o que eu faço aqui? Eu faço ID CDs Text Box 1, que é a chave, é o campo visual da chave estrangeira, vai receber o ID CD Text Box .text. Então esse é só o novo, tá? Beleza, só o novo não adianta muito, né? O que eu tenho que fazer mais? Eu tenho que fazer um mecanismo de salvar. O mecanismo de salvar
é muito semelhante ao dos CDs. Na verdade, muito semelhante não, quase igual, com exceção dos objetos que eu vou usar. Então audições binding source end edit, tá? Então ele vai finalizar. E aí eu vou aqui em table adapter manager ponto update all, né? DSCDs, que aí ele vai atualizar todo mundo que precisa ser atualizado. Aqui ele vai tentar atualizar os CDs, quer dizer, se os CDs tivesse alguma tabela CDs, alguma atualização, ele também atualizaria, tá? Então é nessa linha aqui que ele faz a persistência com o banco de dados, tá? Lá com o Oracle, tá? E o excluir, ele é muito fácil também. Eu venho aqui no binding source e dou remove current, ou seja, remove a linha que você está apontando aí da tabela. E aí eu também persisto no banco de dados a atualização, tá? DSCDs. Tá? A única diferença entre os dois é que tem o DIS. Tá? O DIS está referenciando o próprio formulário, mas isso aqui é redundante aqui. Não preciso efetivamente colocar esse DIS aqui. Tá? Beleza, já vou procurar dar uma acelerada para terminar a aula, né? Para a gente poder, que a minha voz também não vai aguentar muito tempo. E aqui a gente vai implementar a navegabilidade. Como funciona a navegabilidade? Ela funciona através do binding source, no nosso caso aqui de audições, que eu vou chamar o move first. Ele vai para a primeira posição. Esse aqui que tem que ir para a posição anterior vai para o move previous. Esse aqui que vai para o próximo, audições, veja bem, eu estou manipulando o binding source, tá? Eu também, no CDs binding source, eu também tenho essas funções. É que elas já estão implementadas aqui por esse daqui. Como eu não coloquei dois navegadores, por dois motivos. Não é esteticamente legal e segundo, você vai ter que dar uma modificada. E segundo, eu quero mostrar para vocês como eu faço isso na mão. Então eu uso o binding source, ele é a ponte. Tá? E aqui move last. Então eu estou usando de audições. Tá? Mas eu posso utilizar qualquer binding source para fazer navegação. Tá? Então a gente vai rodar aqui. Tá? Então eu vou vir aqui no quinto. Tá? Vou dar um novo, ele vai aparecer a linha aqui. Eu vou dar um ID para ele, posso dar um mesmo. Vou falar um dia 2 de novembro, né? Ouvimos e tocamos Tom Sawyer. Tá? E vou vir aqui e dou um salvar, então ele já vem para cá. Se eu der um novo, eu fiz uma nova audição. Então aqui vai 2, vamos colocar aqui no dia 3, tiramos YYZ. É difícil pra caramba. Tá? E vou colocar alguma outra, mais uma outra audição aqui. Essa eu fiz no dia 4. Ouvimos o CD inteiro tomando uma Colorado Vixe. Aliás, tomando umas. Eu vou aqui e dou um salvar ele para aqui. Aqui
eu posso navegar entre ele e para o último e para o primeiro. Então isso é bom quando eu tenho um negócio muito grande, posso clicar aqui. Mas se de repente eu falo assim, no dia 2 a gente não tocou tão só, eu vou excluir. Eu vou excluir aqui e fiquei numa boa. Não alterou o resto, tá? Prova de que isso realmente funciona é select CDs from CDs. Tem aí o Moving Pictures e audições. Não tá aqui. Audições. Tá? Tem aqui, ó. Vamos ver aqui. Difícil pra caramba, deu um probleminha aqui de codificação. Né? Depois eu tenho que reconfigurar o Oracle. Então aqui tomando uma Colorado Vision e tal. Funcionou tranquilamente. Tá? O que está faltando para esse programinha ficar adequado, tá? Se eu posso mudar aqui, é difícil pra caramba, mas conseguimos. Né? Você não fez um alterar, eu fiz, é o próprio salvar, tá? O próprio salvar funciona, mas conseguimos, tá? O legal é que você não precisa fazer códigos diferentes. Um código só ele percebe se é um insert ou se é um update. Beleza? Por fim, para acabar, o que dá para a gente fazer aqui? Dá para a gente criar um botão para pesquisar CDs. Tá? Esse botão de pesquisar CDs vai abrir um outro form para mim, né, para que eu pesquise esses CDs. Então, eu vou criar esse form. Eu vou vir aqui no coleção CDs 4.1, New Windows Form. Vou colocar um nome nele, Form busca CD. Ele vai criar aqui para mim. E nesse busca CD eu vou fazer um negócio bem simples, viu? Nada muito complexo. Eu vou fazer aquela mesma busca que eu já tinha feito anteriormente. Tá? Vou fazer aqui rapidinho, então não vou ficar nomeando componente e tal. Né? Vocês depois façam aí a nomeação dos componentes adequadamente quando vocês forem fazer aí o de vocês. Tá? Então eu vou colocar um Group Box, tá? Vou vir aqui em Properties e vou alterar isso daqui. Chamar de busca. Boaca não, né? Busca avançada. E também, vou em busca avançada já colocar três radio button. Um pesquisa, um eu vou marcar pelo ano, um outro pelo artista e um outro pelo álbum. Então, ano, artista e álbum fica aqui. Vou selecioná-lo, subir só um pouquinho aqui. Eu não vou prendê-lo lá muito em cima. Vou considerar que eu vou pesquisar o artista por default. Tá? Então esse é o que vai estar marcado sempre primeiro. Vou colocar um text box que vai ser a origem aí das consultas. E veja bem, o meu text box, eu vou servir para digitar ano, álbum, artista. Então, de acordo com o que eu selecionar, ele tem que fazer a pesquisa correta. E aqui, só que no ano, o artista e o álbum, ele é uma pesquisa aproximada. O ano é uma pesquisa certeira, tá? E para eu ver o resultado,
Eu vou colocar um data grid view, tá? Que eu não vou colocar, que eu não vou atribuir dataset ainda, tá? Por quê? O que eu vou fazer? Vou aqui no código e eu vou criar o dataset aqui para ele, tá? Chamar até de DSCDs, tá? Só que isso aqui eu vou receber lá o dataset do formulário CDs. Depois a gente vai ver como vai fazer isso. Eu criei ele aqui como público. Isso em termos de orientação objeto não está correto, mas vocês ainda não chegaram, a gente ainda não chegou na discussão de orientação objetos para valer, então essa solução é aceitável, tá? E aí o que eu vou fazer? Na propriedade text changed, né, eu vou fazer a mesma pesquisa que eu já mostrei para vocês anteriormente, tá? Então vou perguntar aqui se o text box 1 for diferente de string.empty, e aqui no final, obviamente, ele vai montar o filtro aqui. Depois que ele montou o filtro nesse if, lembra que para montar um filtro em dataset, eu começo a escrever da cláusula where para frente, como se fosse o SQL, mas é da cláusula where para frente. Então eu vou fazer uma pergunta. Se o radio button estiver marcado, então o filtro recebe álbum. Percebe que o álbum eu coloquei com acento, por quê? Porque eu alterei aqui no data source, né? Então ele vai fazer a pesquisa por aqui, não lá pelo meu banco de dados. Então tem que prestar atenção nisso. Álbum like. Deixa eu fechar aqui. Mais textbox1.text mais percentual e eu fecho aqui. Caso contrário, eu vou checar se o radio button 2, que é o artista, está marcado. E, caso contrário, eu vou setar o filtro como sendo o ano. O ano eu não tenho aspas simples, né, para trabalhar, ou apóstrofo, né, o nome correto apóstrofo. Agradecimento aí aos alunos que me ajudam. É ano igual mesmo, é pesquisa certeira, não é aproximada. Tá? E aí, o que eu vou fazer? O Data Grid View 1. Opa, é o Data Grid View não. É o DSCDs. Ponto. Tables. Aqui não tem os CDs para eu acessar, tá? Então eu vou vir aqui em Tables de 1. Tá? Como que eu sei que é Tables de 1? Então organizado aqui. Esse aqui é o Tables índice 0, esse aqui é o Tables índice 1. Tá? Eu estou procurando em CDs, então ponto default view ponto raw filter recebe filtro. Tá? Então essa é uma coisa que eu quero fazer. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Já está pronto. A única coisa que eu tenho que fazer é chamar aqui no CD. Então como é que eu vou chamar? Eu vou criar aqui uma função, vou adicionar um botão novo. Vou alterar a imagem desse botão, tá? Onde tem imagem aqui? Se eu procurar no i, né? Tá aqui. Eu vou importar uma imagem nova. Tá, eu já tenho a imagem que é aqui o search. Já ficou aqui, tá? E eu vou gerar o evento dela.
Gerou o evento. Então, o evento, o que na verdade vai ser? Eu vou criar um form busca CD, chamar aqui de form, dar um new nele. Tá? E vou fazer o seguinte, o form.dscds, que é esse camarada aqui, vai receber o dataset desse meu formulário. Tá? O dataset que está aqui nesse formulário, ó, o dscds. Tá? E por último eu vou mostrar. Só que eu vou dar um show dialog. Tá? Para quê? Para ele travar. Né? Sim, ele pode ir lá e procurar. Ele não vai poder alternar as telas. Tá? Então eu tenho aqui, se eu chamar, ele veio aqui, depois eu posso trabalhar com a posição, ou seja, não tem como eu voltar. Tá? Faltou o óbvio, né? Perdão, pessoal. Faltou aqui no busca CDs associar o dataset ao meu formulário. Então, o que eu venho e faço aqui? Vou usar a propriedade show, o evento show, perdão, para associar o DataGrid view1.dataSource recebe DSCDs. Tá? Então, vou rodar agora novamente. Vou vir aqui. Eu acho que ele não alterou. Vamos ver, acho que deu um errinho. Vamos. Faltou colocar, eu coloquei tudo, né? Tables de 1, né? Que são os meus CDs. Faltou isso daí. Aliás, nem precisava passar o dataset, podia passar só um table mesmo, tá? Que seria melhor. Então, vou vir aqui, já apareceu, se eu quiser pesquisar por artista. Van Halen tá aqui, o Rush tem 2. Como eu bati o R primeiro, vem o Pantera, porque tem R e o Rush também, mas eu já coloco tem o Rush. Se eu for por álbum, eu tenho o Hold Your Fire. E se eu for por ano, né, ele vai me mostrar quem é do ano, por exemplo. Eu gerei um erro aqui que eu coloquei um caractere especial, né, no filtro. E ele não gostou disso. Tá? Isso também tem que ser, evidentemente, tem que ser tratado, né? Não é lá muito complicado, mas a gente não vai abordar agora que a gente está batendo 1 hora aqui de tutorial. Basicamente, então, ali está funcionando, mas o que eu queria fazer aqui? Né? Eu queria fazer uma última adequação. Eu queria que, quando ele estivesse procurando aqui, e ele desse um duplo clique nesse, o formulário fechasse e aqui viesse o álbum que eu selecionei. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, a primeira coisa é colocando esse camarada aqui como read only, né? Porque eu não posso deixar que o usuário altere aí o meu data grid. A segunda coisa que eu vou fazer é a seguinte. Eu quero, obviamente, que o usuário ele dê um duplo clique numa linha e essa linha vá para o meu formulário CDs. Então, a primeira coisa aqui para esse segundo passo é criar. Na verdade, eu vou armazenar
o ID da chave primária. Tá? E vou fazer a seguinte coisa, ele já estava até criado aqui antes, né? Eu já tinha testado antes uma versão. Toda vez que eu mostrar o formulário, eu vou dar um ID CD recebe -1. Por que eu estou fazendo isso? Porque pode acontecer que o usuário não selecione nenhuma linha, ele apenas feche. Então o ID CD vai ser -1, então eu não vou fazer movimento nenhum no data source aqui, no binding source. Tá? Segunda coisa que eu vou fazer é criar o evento cell double click. Tá? Já tinha aqui uma versão dele criada anteriormente, eu já criei aqui uma segunda. Então, o que eu vou fazer? A única coisa que eu vou fazer é id cd recebe data grid view ponto linha corrente current hall ponto cells. Vou dar o índice que eu quero ou o nome id cd da coluna que eu quero pegar. Vou pegar o valor, né? Vou converter aqui para string, né, para pegar exatamente porque ele vai me retornar um tipo object, mas vou converter aqui explicitamente. Na verdade, eu não precisava fazer isso. Tá? Eu poderia usar o valor do objeto direto, mas como a gente está acostumado a fazer conversões desse tipo, eu vou manter aqui assim. E eu vou dar um close. Tá? Por último, eu vou voltar lá em form CDs e depois do show dialog, porque quando eu mostro o show dialog, o form CDs fica congelado, né? Fica esperando até que eu saia do form busca CDs. E aí eu vou fazer uma pergunta para ele. Form.id cd for maior do que 0, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou falar que o cds binding source.position ele vai receber o binding source.find. Então ele vai procurar para mim id cd e eu vou passar o form.id cd. Então ele só vai procurar essa posição para mim. Ele usa o finding para procurar e joga aqui para mim, tá? Então rodando, eu vou dar um procurar aqui, vou selecionar o artista, o Rush, vou dar um duplo clique e ele já vai aqui para o Moving Pictures, que é o último, tá certo? E com isso eu tenho uma aplicação Master Detail completa, tá? Que vai funcionar aí para várias coisas. Isso aqui é como se fosse um padrão de implementação que eu posso utilizar para outras situações, mas o foco aqui era mostrar exatamente como é que funciona o Data Binding através do ADO.NET. Tá? Espero ter ajudado todo mundo e a gente se fala em breve. Até mais, pessoal.